Benjamin Turner há muito tempo considerava sua rede de restaurantes como seu trabalho de vida e tinha várias boas razões para isso. Há muito tempo, uma simples cafeteria urbana ocupava o lugar de seu primeiro restaurante, mas estava ganhando tão pouco dinheiro que estava à beira da falência. Benjamin mesmo trabalhava como um cozinheiro comum naquela época, ninguém era chefe ainda. Ele nem podia sonhar com uma posição dessas naquela época. No entanto, os pratos de Ben eram muito procurados pelos clientes, o que o levou a pensar que poderia ser uma boa ideia tentar ser o dono do estabelecimento. Tendo feito um empréstimo bancário, ele comprou o próprio prédio da cafeteria onde havia trabalhado como cozinheiro não muito tempo atrás. Nos primeiros dias, o estabelecimento de Benjamin trazia uma renda modesta, mas o jovem cozinheiro não desanimou, confiante de que a sorte sorria para ele eventualmente. Benjamin teve que passar por muitas coisas antes que seu restaurante superasse todos os outros concorrentes e se tornasse o melhor da cidade. E houve mais depois. Acumulando capital suficiente para uma expansão, Benjamin abriu vários restaurantes semelhantes ao primeiro, e sua renda aumentou muito. O tempo passou, mas a qualidade da comida e do serviço nos estabelecimentos do Sr. Turner permaneceu consistentemente alta. Por obra do destino, nenhum dos membros da família de Benjamin queria continuar o negócio da família, o que significava que ele tinha que gerenciar os restaurantes em uma idade em que muitos optavam por se aposentar. Manter tudo sob controle aos 70 anos era muito desafiador, e o Sr. Turner sabia disso melhor do que ninguém. Claro, cada um de seus restaurantes tinha seu próprio gerente, mas não ajudava muito. O Sr. Turner não conseguia supervisionar todas as operações, e funcionários antiéticos aproveitavam a oportunidade para enriquecer às custas dele. A situação pesava muito sobre o empresário idoso, forçando-o a buscar novas soluções para seu problema. Tudo poderia estar bem se não fosse pelo fato de que a saúde de Benjamin havia deteriorado acentuadamente, o que naturalmente afetou o funcionamento de seu negócio. Decidindo focar em sua saúde primeiro, o Sr. Turner foi ao hospital para um check-up. Ele suspeitava que sua condição poderia ter sido provocada por sua indulgência em costeletas de porco e vinho tinto, mas o Sr. Turner não podia ter certeza se era esse o caso e esperava descobrir a causa de seus problemas de saúde. Após fazer todos os exames necessários, pediram ao empresário idoso que aguardasse no corredor. O Sr. Turner não sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de seu corpo. Sentia como se cada parte estivesse doendo. Recentemente, ele podia passar dias no restaurante supervisionando todo o trabalho na cozinha, mas agora se cansava dentro de uma hora ao atravessar o limiar do restaurante. Sua esposa atribuía a isso as mudanças relacionadas à idade em seu corpo, mas ele sentia que a causa real era outra. Suas agonizantes contemplações foram interrompidas pela voz da enfermeira. Sr. Turner, o oncologista está esperando por você no quarto 17. Benjamin estremeceu, sentiu arrepios percorrendo sua espinha, seu coração estava acelerado e seus lábios começaram a tremer traiçoeiramente. Por que eu preciso ver um oncologista? Nunca tive problemas com isso, gaguejou. A enfermeira balançou a cabeça tristemente e acrescentou, você precisa ir para o quarto 17, senhor. O médico já está esperando por você. O humor do Sr. Turner foi irremediavelmente arruinado, ele baixou a cabeça e seguiu para o consultório do oncologista. Lá, o empresário foi mostrado seus resultados de exames, que confirmaram que ele estava em estágio avançado de câncer. Como isso é possível? Eu estava me sentindo bem até muito recentemente, perguntou em voz trêmula. O médico assentiu, sinto muito, senhor. Essa doença muitas vezes é assintomática nos estágios iniciais, então, quando é descoberta, o tratamento pode apenas aliviar os sintomas, mas não curar a doença. O Sr. Turner engoliu em seco e perguntou, então, quanto tempo me resta? 1 semana, 1 mês, 1 ano. O médico hesitou por um momento, claramente não esperava uma pergunta tão direta, mas decidiu ser sincero e respondeu, não posso ter certeza, senhor. Depende se você está disposto a lutar pela sua vida e passar pelo tratamento. Acredito que, com o tratamento, você poderia viver pelo menos 1 ano, talvez mais, mas depende de você se quer lutar ou não. O Sr. Turner empalideceu e sua testa foi instantaneamente coberta de suor. Francamente, ele nunca pensou que poderia ficar tão doente, especialmente não em idade tão avançada. Por outro lado, Benjamin sempre foi um lutador,
então ele pretendia lutar até o fim. Tudo bem, vamos lutar contra isso. Farei o que for necessário, disse o empresário ao sair do consultório do médico 10 minutos depois, segurando uma folha de receitas médicas e recomendações em sua mão. No entanto, a parte mais interessante era que, mesmo nesse momento, ele não estava pensando apenas em seu tratamento, mas também em seu negócio. Depois de comprar todos os medicamentos necessários na farmácia, o Sr. Turner se trancou em seu escritório e começou a estudar os relatórios de rendimento do último trimestre. Quanto mais ele se aprofundava nos documentos, mais clara a situação se tornava para ele. O problema era que os lucros do primeiro restaurante haviam diminuído quase pela metade. Por outro lado, um dos estabelecimentos mais novos estava mostrando um aumento significativo no nível de renda. O proprietário do restaurante não tinha certeza do que explicava essa diferença significativa, mas suspeitava que a razão tinha algo a ver com a equipe. Naquele momento, um pensamento muito interessante passou pela mente do idoso empresário, um sorriso misterioso apareceu em seu rosto e seus olhos brilharam estranhamente, quase com um brilho infantil. E se eu me vestisse com roupas mais simples e voltasse de forma anônima ao meu próprio restaurante, como um cliente? Sussurrou. Para qualquer outra pessoa, essa ideia poderia parecer sem sentido, mas não para Benjamin Turner, que havia passado de cozinheiro em uma cafeteria da cidade a dono de uma rede de restaurantes em Chicago, usando isso como modelo para sua transformação. O Sr. Turner escolheu a imagem de um idoso frágil, cuja idade já tinha ultrapassado os 90 anos. Para garantir que seu disfarce fosse o mais autêntico possível, o empresário decidiu usar uma peruca, sobrancelhas falsas e maquiagem. Obter as roupas certas foi muito mais fácil, já que o Sr. Turner simplesmente se vestiu com as roupas deixadas por um jardineiro que havia saído do emprego algumas semanas atrás. Sapatos gastos com saltos desgastados, jeans desbotados e um casaco mal ajustado completaram essa aparência cômica. Para finalizar, ele colocou um boné de beisebol desbotado, cuja cor original não era mais discernível. Depois de vestir todas essas roupas, o Sr. Turner se aproximou do espelho. Olhando para ele estava um velho com uma densa rede de rugas em seu rosto magro e emaciado, com fios grisalhos saindo debaixo do boné de beisebol. Ele sabia que nem mesmo sua mãe seria capaz de reconhecê-lo nesse traje, muito menos a equipe do restaurante. Para o ponto de partida, o empresário escolheu o estabelecimento onde sua jornada no ramo de restaurantes havia começado. Ele sabia que os outros restaurantes operavam sob as mesmas regras e regulamentos que ele desenvolveu ao longo dos anos, e aquele estabelecimento servia como exemplo para todos os outros. No entanto, quando o empresário disfarçado atravessou o limiar desse restaurante, teve uma grande surpresa. Tudo começou com o segurança, que se recusou categoricamente a deixar o frágil velho entrar. Mas por quê? Qual é o problema? Por que não posso almoçar neste restaurante? Perguntou o Sr. Turner cuidadosamente, alterando sua voz. A pergunta do cliente deixou o segurança perplexo, seu rosto claramente mostrava que ele não sabia a resposta. Provavelmente, simplesmente recusar o serviço era o suficiente para fazer os clientes indesejados irem embora. Mas não foi assim com esse velho. O segurança pensou por um momento e então disse, espere um minuto, vou chamar o gerente. O empresário disfarçado assentiu em resposta. Ele conhecia bem o gerente. 6 meses atrás, o Sr. Turner o havia nomeado pessoalmente para essa posição e estava 100% certo de sua honestidade. No entanto, ele agora via a situação sob uma luz diferente. Levou 10 minutos para Jeffrey aparecer. Ele olhou rapidamente para o velho e franzindo a testa descontente, não temos mesas vazias. Nem perca tempo argumentando. Estamos totalmente lotados. Vá procurar um lugar mais barato. O Sr. Turner sabia que o gerente estava mentindo descaradamente, já que a ocupação do restaurante neste momento mal chegava a 30%. Desculpe, senhor, mas consigo ver algumas mesas vazias daqui. Elas não deveriam ter sinais especiais se estivessem reservadas, contra-argumentou o empresário disfarçado imediatamente. A resposta do velho atingiu claramente um nervo com Jeffrey. Escute, aqui quem decide quem entra e quem não entra sou eu. Então, se eu digo que não há mesas vazias, é porque não há mesas vazias. E se algo não lhe agrada, sinta-se à vontade para ir a outro lugar e provar o seu ponto lá, retrucou Jeffrey. O Sr. Turner teve que fazer um esforço significativo para se conter e não revelar sua verdadeira identidade ali mesmo.
Depois de assentir para o gerente, ele abriu relutantemente a porta e saiu do abafado restaurante com o último "você vai se arrepender". Naquele momento, ele entendeu a razão para a queda nos lucros do restaurante. O comportamento desagradável de Jeffrey definitivamente pôs fim à sua carreira na rede de restaurantes do Sr. Thompson. Ele seria demitido no dia seguinte, mas apenas depois de receber uma repreensão na frente de seus colegas. Apesar de se sentir muito cansado, Benjamin decidiu visitar outro restaurante. Ele escolheu ir ao restaurante onde os lucros aumentaram rapidamente depois que um jovem chamado Bruce foi nomeado gerente. Para ser honesto, o Sr. Turner nunca depositou sua confiança na juventude antes, preferindo contar com funcionários experientes e qualificados. No entanto, Bruce foi uma exceção, pois durante sua entrevista, ele conseguiu convencer o idoso empresário de que merecia uma chance. Agora, Benjamin pretendia inspecionar o estabelecimento no qual nunca havia depositado grandes expectativas. Assim que o empresário disfarçado chegou à porta, o segurança o acompanhou imediatamente para dentro e até apontou algumas mesas vazias. Ao contrário do lugar anterior que ele havia verificado, a área de jantar estava com mais de 70% de ocupação, o que dizia muito. No entanto, antes mesmo que o Sr. Turner tivesse tempo de se sentar, uma agradável jovem garçonete veio tomar seu pedido. Logo o gerente se aproximou dele, agradecendo calorosamente o velho por escolher o restaurante deles. "Volte sempre, senhor, estamos sempre felizes em receber novos clientes", disse Bruce apertando a mão do velho. Esse gesto ajudou Bruce a ganhar imediatamente o respeito do Sr. Turner, já que ele valorizava um bom serviço e uma atmosfera agradável em seu restaurante. Depois de realmente aproveitar sua refeição, o empresário deixou uma generosa gorjeta, não esquecendo do gerente e do segurança na entrada. Somente quando estava do lado de fora é que o Sr. Turner decidiu que era hora de remover a irritante maquiagem e a peruca. Decidindo não adiar as coisas, Benjamin realizou uma reunião de equipe na manhã seguinte. Publicamente, ele demitiu o gerente chamado Jeffrey e vários outros membros da equipe do restaurante que Jeffrey gerenciava. O Sr. Turner sabia que estava tomando a decisão certa, já que o nível de serviço naquele restaurante poderia deixá-lo e sua família falidos em pouco tempo. Após demitir Jeffrey, o empresário nomeou Bruce para sua posição, pois já tinha visto quão talentoso e dedicado o jovem era. "Obrigado, senhor. Eu prometo que não se arrependerá de confiar em mim", disse o jovem com lágrimas nos olhos. "Eu sei, meu rapaz. Você tem um futuro brilhante pela frente. Apenas continue verdadeiro a si mesmo e acredite na sua estrela da sorte", respondeu o Sr. Turner. Agora que ele havia identificado a causa de suas perdas, o Sr. Turner finalmente pôde se concentrar em sua saúde e continuar sua batalha contra a insidiosa doença que dividiu sua vida entre antes e depois. Com o tempo, Benjamin Turner conseguiu alcançar uma remissão estável, dando ao empresário a chance de realizar muito mais na vida. E assim, queridos amigos, chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder a próxima história em áudio.